da formação de professores. Eu não vos vou pedir nada de muito especial ao longo desta hora de conversa convosco. Talvez a única coisa que eu vos pedisse, não é, era que me pudessem dizer no final desta hora o que me disse uma senhora já de certa idade no interior do estado de São Paulo. Eu gosto muito de dirigir de carro, eu ia pelo interior do estado de São Paulo, parei num café, entrei, estava uma senhora de certa idade, e eu entrei e pedi, muito boa tarde, eu gostaria de ter um café, por favor. E a senhora ficou completamente estática, não é? Estática, não é? Não mexeu uma única sobrancelha, não é? Estática. Eu achei que ela não tinha entendido e voltei a pedir com mais convicção, não é? Por favor, posso ter um café? E a senhora, parada, estática, a olhar para mim, não é? Nada. Eu repeti pela terceira vez: por favor, posso ter um café? Nada. Até que desisti e decidi sair da loja, não é? E virei-me e disse: a senhora não me entende? Eu, vou-me embora. E quando eu me virei, a senhora pôs-me assim a mão no ombro e disse: não, para, moço, eu não sei o que está acontecendo aqui. Eu não conheço nenhuma língua estrangeira, mas entendo o que você me está pedindo, não é? E, portanto, o grande drama dela era isso. Eu espero também que vocês digam a mesma coisa. O homem fala uma língua estrangeira, mas a gente entendeu alguma coisa do que ele nos quis dizer, não é? E, na verdade, o que eu vos quero dizer, isto é apenas um prólogo, um prefácio, porque eu não vou poder desenvolver esta ideia que vos vou aqui marcar, é que isto é uma escola. Como vocês sabem, é uma escola em qualquer parte do mundo, não é? E que esta escola, por acaso, propositadamente, eu pus uma imagem de uma escola na China. Aqueles que estiverem com mais atenção verão que na lousa, no quadro negro, está caracteres chineses. Mas é para dizer que ela é igual em todo o mundo, não é? Esta escola está a acabar. Esta escola está a acabar. E, portanto, esta escola já acabou em muitos lugares e ela está a acabar. Ela vai acabar, inevitavelmente, nos próximos 20 ou 30 anos. Isto é, no tempo da vossa geração, no tempo em que vocês vão ser professores, esta escola vai acabar, não é? E vai dar origem a uma escola muito diferente. Porque esta escola já não tem nenhum sentido. Esta escola de um professor, com uma turma de alunos, fechados numa sala de aula, num determinado espaço, fixo, com carteiras arrumadas, com os alunos a olharem uns atrás dos outros, para as costas dos outros, em direção a uma lousa. Com esta estrutura de tempo, com este horário, nada disto faz sentido no século XXI. E, portanto, nós vamos assistir a um conjunto de transformações e de mudanças que talvez pudéssemos caracterizar metaforicamente por esta imagem que eu a seguir vos apresento. Em vez de um espaço da sala de aula, vai haver espaços mais amplos, espaços maiores, espaços mais pequenos, espaços de trabalho individual, espaços de trabalho em grupo. Não vai haver a estrutura espacial da sala de aula, não? E nestes espaços maiores não vai haver um professor. Vai haver 2 professores, 3 professores, 4 professores. Isto é, a ideia de um professor individual a ensinar a uma turma, ela vai desaparecer muito rapidamente. E estes professores vão ter um conjunto de alunos. Às vezes vai ser um professor com um grupo de alunos, às vezes vão ser alunos entre eles que se organizam, ali a vermelho, outras vezes vai ser um professor a trabalhar apenas com um aluno, outras vezes vão ser alunos individuais a trabalharem em alguma tarefa, outras vezes ainda, é o que está nos extremos do quadro, vai haver uma porosidade, uma permeabilidade com o que está fora da escola, vai haver trabalho que se faz fora da escola, na comunidade, em muitos lugares. Isto é, as quatro características principais da escola tal como ela existe hoje em dia vão desaparecer nos próximos tempos. E essas 4 características são um professor a trabalhar com uma turma de alunos. Segunda característica, uma ideia transmissiva a partir de alunos arrumados em filas direitas, orgânicas, estruturadas. Terceira ideia, um conhecimento que existe antes do nosso trabalho e que nos é transmitido. A partir de agora nós vamos ter que ir à procura do conhecimento.
descobri-lo, criá-lo, pesquisar sobre ele. E por último, a ideia de uma sala de aula fechada em 4 paredes, sem nenhuma porosidade, sem nenhuma permeabilidade com o que está fora. São 4 revoluções que vão estar em curso nos próximos anos. A revolução do trabalho docente, a revolução da aprendizagem, a revolução do conhecimento e a revolução daquilo que eu venho dizer, para vocês perceberem aquilo de que eu vos quero falar quando vos venho hoje falar da formação de professores. Porque não é possível pensar na formação de professores sem pensar nestas 4 mudanças. Eu não tenho tempo para falar delas, gostaria muito de dar aqui muito tempo a explicar-vos cada uma destas mudanças, mas não é esse o tema desta palestra, não foi para isso que a Michelle e a Ana Paula me convidaram, e se eu fosse agora falar disso, em vez de falar de formação de professores, elas duas iam ficar muito zangadas e eu não quero que elas se zanguem comigo, não é? Portanto, eu vou-vos falar da formação de professores, mas vou-vos falar tendo estas 4 revoluções como pano de fundo, não é? Pensem que a formação de professores tem que atender a estes 4 movimentos, estas 4 tendências que se manifestam nas nossas escolas e que vão ganhar, inevitavelmente, uma mudança muito grande ao longo dos próximos 20 ou 30 anos. Daqui, nenhum de nós sabe como é o futuro. Fazer previsões sobre o futuro é impossível, mas eu arrisco-me a fazer uma. Daqui a 30 anos, 2047, talvez menos do que isso, aquela imagem de escola que está ali não haverá em nenhum lugar do mundo aquela escola. Não é? E, portanto, nos próximos 20, 25 anos, nós vamos assistir a essa imensa mudança. E é também por isso, não é só por isso, mas é também por isso que a formação de professores é tão importante. Para mim, a formação de professores é um debate, uma discussão, uma reflexão, uma partilha que vocês fazem aqui. Mas é também, no melhor sentido do termo, um combate político, uma luta política, uma luta pela profissionalização dos professores, uma luta pela afirmação da profissão docente, e em tudo o que eu vos disser, vocês vão sentir que para mim a formação de professores é um debate científico importante, mas é também um combate. É um combate que se trava nas nossas escolas e nas nossas sociedades. É um combate que passa por juntar 2 polos essenciais da formação de professores: as universidades e as escolas. Se não conseguirmos juntar estes 2 polos, se não conseguirmos aproximar a universidade das escolas e as escolas da universidade, não conseguiremos resolver nenhum problema da formação de professores. Não porque porque na universidade esteja a teoria e na escola esteja a prática. A dicotomia teoria-prática não interessa nada, não é? Nada, rigorosamente nada. Não porque a universidade seja teoria e a escola seja prática, mas porque na junção destas 2 realidades vem uma terceira realidade. E é dessa terceira realidade que eu vos falarei ao longo desta minha palestra, ao longo dos próximos 50 minutos. E essa terceira realidade, que é a realidade que me interessa, é o P. O P de profissão. O que me interessa não é tanto a universidade, não são tantas escolas. Reconhecendo que na ligação entre as 2 está essencial, o que me interessa é a dimensão terceira da formação de professores, a dimensão da profissão. Vão ouvir-me falar disso recorrentemente ao longo desta conversa convosco. E para falar da profissão, é bom fazer 2 perguntas iniciais que parecem ingênuas, que parecem óbvias, mas não são óbvias. Primeiro, acreditamos que os professores são uma profissão ou não? Há muita gente que acha que não. Pessoas que defendem, por exemplo, medidas como alguém que tenha um notório saber em qualquer coisa pode ser professor, não acreditam que ser professor é uma profissão. Acham que é uma atividade, que é uma coisa que decorre naturalmente
de um notório saber que algum de nós tenha, não é? Portanto, a pergunta parece muito tonta. Claro que professores são uma profissão, mas na verdade há muita gente que acha que não é uma profissão. E uma profissão que na sua diversidade tem uma base comum. Isto é, que na diversidade dos professores há uma base comum profissional. Muitos dirão, a pergunta é um bocadinho tonta, não faz muito sentido. Bom, mas eu, quando olho para as universidades do Brasil, vejo que as pessoas são formadas em licenciaturas de A, de B, de C, de D, todas fragmentadas, e não vejo a base comum na formação que se dá dentro das universidades. Os médicos, há muitos médicos, pediatras, psiquiatras, ortopedistas, há dezenas de especialidades de médicos, mas todos têm uma base comum na sua formação. Ora, nos professores, eu não vejo isso em muitos casos. E, portanto, quem responder, como eu respondo, que os professores são uma profissão e que na sua diversidade têm uma base comum, quem responder positivamente a esta pergunta, percebe o que eu vou dizer a seguir. Quem responder negativamente, eu acho que não vai entender rigorosamente nada do que eu tenho para dizer e vai estar em total discordância com tudo aquilo que eu tenho para vos dizer. E depois uma segunda pergunta, que vem a seguir a esta. E a segunda pergunta que vem a seguir a esta, que também parece muito óbvia, é: acreditamos que os professores são uma profissão baseada num conhecimento específico? Isto é, que há um conhecimento específico da profissão docente, que há saberes docentes, que há saberes específicos do professorado, ou não acreditamos nisto? Há muita gente que não acredita. Há muita gente que acha que isso não interessa para nada, que isso é irrelevante, não é? Que o que é relevante é saber muito de matemática, ou saber muito de ciências, ou saber muito de outra coisa qualquer. E claro que saber muito de matemática é fundamentalíssimo, mas não chega, como eu vos direi daqui a pouco. E que, portanto, se é uma profissão baseada no conhecimento, então a sua formação deve ser feita na universidade, e não num lugar qualquer, não é? Sem o prestígio que tem a universidade e sem o contexto que tem a universidade. No fundo, o que eu vos quero dizer é que estas duas perguntas, na sua simplicidade, marcam uma diferença. Marcam uma política, marcam uma maneira de pensar os professores e de pensar a sua formação. Como compreendem, ao fazer estas perguntas, eu quero fazer uma afirmação pública do que é a minha posição em relação a este debate. E é daqui, é deste lugar que eu vos falo. É nas crenças, nestas questões que eu vos falo. Este é, como diria um autor francês, o meu ponto de vista sobre a formação de professores. E o que é um ponto de vista? É fácil. Um ponto de vista é uma vista a partir de um ponto, não é? Isto é a partir deste ponto, é a partir deste lugar em que eu enraizo as minhas posições que eu vos falo sobre a formação de professores. E falo-vos, dizendo-vos uma coisa que vos pode parecer estranha. Eu estou agora a começar a escrever sobre isso. Portanto, o que eu vou partilhar convosco é qualquer coisa que eu ainda não escrevi, mas que estou na fase de começar a escrever, porque me interessa um pouco os conhecimentos que as pessoas devem ter. Umas vezes fala-se de conhecimentos, outras vezes de conteúdos, outras vezes de capacidades, outras vezes de habilidades, outras vezes de competências. Nada disto me serve para caracterizar o que eu acho que deve ser um programa de formação de professores. Então, do que eu ando à procura é de um outro conceito. E esse conceito é o conceito de posição. O que é que isto quer dizer? Como é que se firma e se afirma uma determinada posição profissional como professor? Ou, se quiserem dizer de outra maneira, como é que eu me torno professor? Como é que eu me torno um professor profissional? Como é que eu firmo? Como é que eu consolido? Como é que eu construo a minha posição no interior do professorado? E como é que eu afirmo esta posição? Como é que eu a afirmo publicamente? Como é que eu falo dela para fora da profissão? O que eu vos vou dizer
tem tudo a ver com a procura desta posição e da consolidação desta posição. Nas 3 fases essenciais da formação de um professor. Eu não vou falar especificamente de nenhuma delas, mas vou, obviamente, marcar a posição, porque há uma fase de formação inicial na universidade, há uma fase de indução profissional, isto é, os primeiros anos como professor, e há uma fase de formação continuada, quando nós já estamos nas escolas. Sobre a formação inicial, 2 minutos de reflexão. Isto é, falta nas nossas universidades um lugar institucional dentro das universidades que seja uma espécie de casa comum da formação de professores e da profissão docente. Falta um lugar. Eu não sei como é que se chama este lugar. Sei que estou a dar algum apoio ao FRJ, à Universidade Federal do Rio de Janeiro, que lhe tem chamado complexo da formação de professores. Sei que é difícil nomear este lugar, porque instituto não fica bem, centro não fica bem, escola não fica bem, faculdade não fica bem, outra coisa qualquer não fica bem. Eu não me interessa o nome, mas tem de haver uma casa comum da formação de professores e da profissão no interior das universidades. As faculdades de medicina, os hospitais universitários são uma casa comum da formação dos médicos e da profissão médica. É lá que está a profissão médica, é lá que está a formação dos médicos. Nós precisamos de qualquer coisa do mesmo estilo nas universidades e se queremos construir programas inovadores de formação de professores, temos de perceber esta realidade. E porquê? Rapidamente em 2 minutos, num minuto. Porque há uma enorme desvalorização das licenciaturas por parte das universidades, dos seus professores e dos responsáveis universitários. Porque há uma grande desvalorização das licenciaturas por parte dos próprios alunos, que muitas vezes é uma segunda escolha, muitas vezes é uma coisa que eles não gostavam de ir e vão porque não têm outra alternativa. Porque há uma falta de prestígio das licenciaturas dentro das universidades. Porque há uma fragmentação dos cursos, das licenciaturas, dos programas. Porque há, sobretudo, a ausência de uma concepção de formação profissional dos professores. Se este meu diagnóstico está certo, a pergunta é: como é que se forma um professor num ambiente deste tipo tão desvalorizado? E a minha resposta é radical: não se forma. É impossível formar um professor como profissional que se firme e afirme como profissional num ambiente deste tipo. Precisamos, por isso, na formação inicial, dar uma grande volta àquilo que temos vindo a fazer. E depois temos a indução profissional. E a indução profissional quer dizer uma estratégia de acolhimento, de integração dos jovens na profissão, através de uma cooperação entre as universidades e as escolas e de uma maior responsabilidade dos professores mais antigos no acolhimento dos professores mais jovens. Quer dizer a capacidade, à imagem do que se faz com os médicos, de concebermos programas de residência docente. Tenho vindo a falar muito disto. E tenho vindo a falar muito disto porquê? Porque isto vai-se tomando à medida que se vai falando. Mas é melhorado ou... Eu tinha pedido uma caipirinha, mas a Michelle disse que não me dava caipirinha nenhuma, não é que só me dava no final da palestra. Mas diz que tem de fazer um barulho, não ouvi barulho nenhum. Quando acaba é que faz o barulho. Mas é difícil de chegar a casa. Não, ainda está. Eu, na verdade, contava ontem à Valesca, contava ontem que uma das mais extraordinárias palestras que
que eu dei foi em Goiás. Eu cheguei a Goiás e acho que havia um auditório cheio de gente, na Católica de Goiás, um auditório cheio de pessoas, e quando me foram buscar ao aeroporto, a palestra era aí passado 2 horas, foram buscar ao aeroporto, acho que era o reitor e não sei o quê, quando chegaram assim, boa tarde, professor Nova, que prazer estar aqui e tal, e eu virei para eles e disse, estava sem voz da garganta. Eles ficaram com o olhar aterrado e disseram, mas nós temos 1000 pessoas à sua espera, como é que vai falar e tal? Não saía nada, não é? Então houve ali umas reuniões de emergência, não é? Foram consultar umas pessoas e descobriram a maneira de resolver o problema. A maneira de resolver o problema é que eu tinha que falar, como falam os cantores, assim, em cima do microfone, mas além disso, eles iam aquecer um bocadinho de cachaça ou licor, não sei o que era, não é? Tinha que ser quente e que eu ia bebendo, não é? Mas aquilo só aquecia as cordas vocais durante 5 minutos, portanto, 5 e 5, ao fim de 5 minutos, ficava sem voz. Então lá entrava outra vez a senhora com uma bandeja e tal, lá ia outra coisa. Mas no final foi uma festa, a palestra. Mas acho que o chimarrão não tem o mesmo efeito, mas não. E portanto, a questão da indução profissional é absolutamente decisiva. Ora, o que é que todos nós sabemos? O que todos nós sabemos é que quando chegam às escolas, os jovens professores, regra geral, não têm qualquer processo de acolhimento e de integração por parte dos professores mais antigos. E isto é inaceitável. Não há nenhuma profissão na Terra em que chega um jovem advogado, ou chega um jovem médico, ou chega um jovem engenheiro, ou chega um jovem arquiteto e ele não é acolhido pela profissão. Não há nenhuma profissão no mundo que faça isto. E nós fazemos. E nós fazemos. Claro que não é generalizado, não é toda a gente, mas de um modo geral, como se o problema não fosse nosso. Mas o problema é nosso. A formação dos jovens professores é um problema dos professores mais antigos. É um problema nosso, é um problema da profissão, e é por isso que eu vou falar tantas vezes da palavra profissão ao longo desta palestra. Até porque sabemos que este é o momento mais importante da formação do professor. As histórias de vida, as pesquisas autobiográficas, sei que houve ou está a haver aqui no mesmo tempo da nossa palestra um encontro sobre essas questões. Nós há 30 ou 40 anos, em todas as histórias de vida de professores, sabemos que estes anos são os anos decisivos da carreira docente. São os anos mais importantes do professor. E fazemos de conta que esse saber não nos interessa para nada. Não temos nenhuma estratégia sobre isso. E, portanto, a pergunta é, como é que alguém se integra numa profissão? Como é que alguém se socializa numa profissão num ambiente deste tipo? Dificilmente, impossivelmente, se poderá concretizar uma boa integração na profissão numa lógica deste tipo. E depois temos a formação continuada. E a formação continuada hoje implica construir a escola como o lugar da formação continuada. Implica construir práticas colaborativas de formação-ação. Eu já falarei disso um pouco mais adiante, por uma razão muito simples. Porque sabemos que os cursos de formação continuada, por catálogos de formação, são inúteis e até muitas vezes são prejudiciais, não é? Porque colocam os professores no lugar de quem não sabe, apesar de toda a experiência que possuem, e dão àqueles que vêm de fora da profissão um estatuto de poder e de conhecimento sobre a profissão. São outras pessoas que vêm falar, não é? São pessoas de mais diversas origens, dos mais diversos lugares, como se eles soubessem mais sobre os professores do que nós sabemos, que estamos na escola diariamente, várias horas por dia. Não é? Na verdade, a formação continuada é muitas vezes um dispositivo de controle da profissão, um dispositivo que alimenta um imenso mercado de negócios da formação continuada, mas de pouco ou quase nada serve para o desenvolvimento profissional dos professores. E é por isso que eu digo, como é que alguém constrói um percurso de formação continuada num ambiente e em lógicas deste tipo? A minha resposta é, não constrói. E por isso, o que vos quero chamar aqui a atenção nesta primeira parte, que estou prestes a concluir, da minha palestra,
é a necessidade de revermos as nossas políticas universitárias de formação inicial. É a nossa necessidade de revermos as nossas estratégias de acolhimento dos jovens professores nas escolas. É a necessidade de nós revermos profundamente as políticas públicas de formação continuada e tentarmos que elas sejam, sobretudo, baseadas no trabalho coletivo, no trabalho de cooperação, na colaboração entre os professores. Para isso tem que haver condições. Claro que tem que haver condições. Para isso tem que haver condições nas escolas. Para isso tem que haver condições que permitam que isso aconteça. Claro que tem que haver condições. Mas é para isso, é para a criação dessas condições, que a formação de professores é também um combate. Quando eu vos digo que a formação de professores não é apenas um debate, que é também um combate, é porque eu sei que é preciso combatermos por isso para criarmos essas condições, sob pena de dificilmente renovarmos a formação de professores. Fica assim concluída esta primeira parte mais introdutória desta palestra. Introduzi a questão das 4 revoluções, do trabalho docente, da aprendizagem, do conhecimento e do espaço público da educação, e depois introduzi 3 apontamentos sobre cada uma das etapas principais da formação de professores: a formação inicial, a indução profissional, isto é, induzir quer dizer introduzir alguém na profissão, receber alguém, induzir a profissão, e finalmente na formação continuada. Vou agora entrar naquela parte da palestra, parte mais, talvez um bocadinho mais teórica, mas disseram que isto era para o programa de pós-graduação, não é? Verdade? É? Um bocadinho mais teórica. E em relação a cada uma destas perguntas, é evidente que eu poderia ficar aqui a dissertar durante muito tempo, mas vou tentar ser contido nas minhas perguntas e nas minhas explicações. Um grande pedopsiquiatra português, o João dos Santos, um homem absolutamente extraordinário, um homem que escreveu crónicas fabulosas. Aliás, se me permitem aconselhar-vos uma leitura. Um homem que morreu em 1978, creio eu. 78. Não, morreu um bocadinho depois. Morreu... Não, ao contrário, 1987, peço desculpa. Um homem que escreveu crónicas fabulosas em 78, 79, chama-se João dos Santos. Não é? Anotem este nome, porque é um grande nome. E João dos Santos tem um livrinho, o livrinho dele chama-se O Falar das Letras, que está completamente esgotado em Portugal, mas que vocês conseguem encontrar nos sebos aqui no Brasil. Quando venho ao Brasil, normalmente compro 3 ou 4 ou 5, que é para dar aos meus amigos em Portugal, porque o livro em Portugal está totalmente esgotado. Não é? E ele escrevia pequenas crónicas, e uma das crónicas mais extraordinárias que ele escreveu sobre as crianças tinha um título paradoxal. Era "Se não sabe, porque é que pergunta?" Não é? E tinha a ver com toda a ideia da pedagogia, etc. Tinha crónicas fabulosas. Tem um sobre a escola de antigamente, em que ele diz: "Eu não entendo, os meus contemporâneos estão sempre a dizer que agora já não há escola, que antes antigamente é que havia escola, que agora já não há educação, que antigamente havia educação, agora é claro. Eu nunca entendo esta coisa." Mas outro dia andava num, como é que vocês dizem, num bonde em Lisboa, não é? E de repente já entendi o que é que eles queriam dizer. O bonde estava cheio, e a essa altura entrou uma senhora de certa idade, que não tinha assento, e começou a protestar com um jovem que estava lá, dizer: "Isto agora não é como no meu tempo havia educação, agora não há educação nenhuma, é horrível e tal." E o jovem continuou sem fazer nada, sem se mexer. Não é? E a senhora ia-se aproximando do jovem: "Isto agora não há educação, no meu tempo havia educação, agora não há educação nenhuma e tal." E o jovem nada, quietinho, não é? E a senhora continuava-se a aproximar mais do jovem, pôs-se quase em cima do jovem aos berros: "Isto agora não há educação, é inacreditável, no meu tempo é que havia educação, agora não há educação nenhuma." E o jovem estava um bocado cansado daquela conversa e disse: "Olha, senhora, a senhora não entendeu nada. Educação há, não há assentos, não é?" E o João dos Santos parte com uma crónica fabulosa sobre o que é educar alguém, sobre o que é educar uma criança, etc. Mas se vos falo sobre isso, é porque eu acho que quando nós conseguimos
como nos nossos trabalhos de pesquisa. Quando nós conseguimos fazer a pergunta certa, nós começamos a encontrar as respostas certas, não é? Muitas vezes o mais importante é fazer uma pergunta. Uma tese de doutorado. Às vezes uma tese de doutorado ganha-se ou perde-se com a pergunta. Se houver uma boa pergunta, a tese arrisca-se a ser boa, não é? Se a pergunta não é boa, arrisca-se a patinar, anda por ali anos e anos e anos e não sai nada dali, não é? Portanto, a pergunta é muito importante. E eu acho que nós não temos feito a pergunta certa sobre a formação de professores. Eu vou tentar fazer aquela que eu acho que é a pergunta certa sobre a formação de professores. Uma pergunta que tem 5 partes, que tem 5 períodos, não é? E a partir desta pergunta vou tentar responder à pergunta. E a pergunta é a seguinte: como é que eu, pessoa, isto, se vocês perceberem, vai ser o jogo dos P's, não é? Das palavras começadas por P, não é? Como é que eu, pessoa, me formo como professor? Como é que eu, pessoa, me formo como professor em cooperação com os outros profissionais docentes? Num coletivo de comunicação sobre o trabalho pedagógico, que tenha como referência a pesquisa sobre os saberes docentes, sem nunca esquecer a importância do meu compromisso público. 3 palavras começadas por P: pessoa, profissão, pedagogia, pesquisa e público. É destas 5 palavras que eu vos vou falar de seguida. Porque se não atendermos a estas 5 palavras, dificilmente conseguiremos construir a nossa posição como profissionais docentes. A partir destas 5 palavras, eu tentarei pensar o que é a posição profissional docente. A partir da palavra pessoa, ligada à profissão. Do indivíduo para o coletivo. Do subjetivo para aquilo que é cooperativo. O eixo horizontal liga a pedagogia à pesquisa, não é? A ligação da reflexão pedagógica com o trabalho de pesquisa. E, por último, no centro, a dimensão pública. E voltamos nesta dimensão pública àquilo que eu vos digo desde o princípio, ao combate. Isto é, há também uma dimensão pública de compromisso, de combate naquilo que fazemos. E quando vos digo que vou tentar construir isto a partir da palavra posição, eu vou-vos falar em 5 coisas. Isto agora vai ser hiper rápido, vai ser muito rápido porque eu não tenho tempo de elaborar sobre isto, mas é apenas, fica ao apontamento. Fica à vontade de falar convosco sobre isto, mesmo que não possa elaborar sobre isto. Na palavra posição há a disposição pessoal. Já lá vou falar disto. Na palavra posição há a interposição profissional. O nosso lugar, a nossa posição junto dos outros profissionais. Na palavra posição há a composição pedagógica. Como é que nós construímos a nossa própria pedagogia, a nossa própria maneira de sermos professores. Na palavra posição há a recomposição pedagógica. Como é que a partir da pesquisa somos capazes de reelaborar a nossa pedagogia. Na palavra posição há a exposição pública. A maneira como nós nos expomos publicamente e como nós intervimos publicamente do ponto de vista da sociedade. Esta palestra será 5 apontamentos sobre cada uma destas ideias e com 5 apontamentos sobre cada uma destas 5 ideias eu terminarei o que é uma tentativa de pensar a formação de professores, que, como vos disse, não está ainda escrita, mas eu espero poder escrever este texto depois de ter feito 2 ou 3 intervenções sobre ele, que é uma forma de testar. A pessoa, quando fala, também pensa. E eu, no momento em que estou aqui a falar convosco, estou a perceber dimensões do que está aqui escrito que não colam bem. E, portanto, no próprio pensamento, eu vou reelaborando algumas coisas até achar que o texto está maduro e que sou capaz de o publicar, não é? Portanto, julgo que ele já está quase maduro para poder ser publicado. É preciso fazer uma força, não é?
tem que ter os músculos aqui no pescoço bem treinados, não é? Mas devia ter aqui tipo uma bomba, não é? Não, estou a brincar com a Michelle. E portanto vou deixar 5 apontamentos, um sobre cada uma destas coisas, e depois terminarei. Tenho ainda 22 minutos, não vou além de... Irei até acabar talvez um bocadinho mais cedo. Vamos ver. Construir uma disposição pessoal. A pessoa. O eu pessoal e o eu profissional. É preciso, na formação de professores, organizar espaços e tempos que permitam um trabalho de autoconhecimento e de autorreflexão. O que é que isto quer dizer na prática? Eu conversava ontem na turma a que a Valesca me convidou para ir falar com alguns dos alunos. Tem uma coisa tão simples como esta. Eu outro dia fui a uma universidade, aulas alunos do terceiro ano de uma licenciatura, e quando me sentei com os alunos, disse, eu antes de começar a falar, como estamos aqui numa turma pequena e podemos ter uma interação, gostava de vos perguntar porque é que vocês decidiram vir para professores? Porque é que vocês decidiram escolher um trabalho como professores? E os alunos começaram a olhar para mim como se eu estivesse a fazer uma pergunta completamente absurda. Eu disse, mas nunca ninguém vos perguntou isto? Não, nunca ninguém vos perguntou. Vocês estão no terceiro ano de licenciatura e nunca ninguém vos perguntou porque é que querem ser professores? Eu acho uma coisa absolutamente extraordinária. Esta pergunta tem que ser feita no primeiro dia, na primeira semana, nas primeiras semanas. Quer dizer, isto é, a gente tem que perceber o que é que leva uma pessoa a querer ser professora ou não querer ser professor. Tem que trabalhar essa dimensão pessoal, da história de vida da pessoa, das suas subjetividades. Quer dizer, eu acho inacreditável que esta dimensão não esteja presente. Como se fosse possível formar alguém apenas com o conteúdo A, mais o conteúdo B, mais o conteúdo C. Não. Há um trabalho sobre nós mesmos. Há um trabalho sobre nós mesmos que é preciso fazer e que é central em todas as profissões do humano, e certamente também na profissão de professor. Portanto, é preciso construir uma disposição pessoal. Se quiserem até, brincando com as palavras, passar de uma predisposição para uma disposição. Uma coisa que se constrói. Não é um problema de vocação, é um problema de construir esta disposição pessoal, e isso é absolutamente central na formação de professores. Tão importante do que isso é a interposição profissional. Como é que eu me vou construir como professor, como profissional, junto com os outros profissionais? Como é que eu vou construir aquilo que os norte-americanos chamam comunidades profissionais docentes, comunidades de trabalho, comunidades em que a formação se constrói com base na profissão e numa determinada cultura profissional. Não podemos formar alguém se esse alguém não estiver, não houver uma imersão desse alguém no interior de um determinado espaço profissional. E eu não estou a falar de espaço da prática, eu estou a falar de espaço profissional, não é? No interior de um determinado espaço profissional. O espaço profissional tem uma dimensão prática, com certeza, mas não tem apenas uma dimensão prática. Tem uma dimensão teórica, tem uma dimensão política, como eu aqui já disse várias vezes, tem uma dimensão cultural. E, portanto, falar em espaço profissional não é falar em prática. Não é utilizar metáforas que às vezes são um bocadinho perigosas aqui no Brasil. A metáfora do cheiro a pó de giz, a metáfora do chão da escola, etc, etc. Não é disso que eu estou a falar. Estou a falar de um espaço profissional que tem isso, mas que é obviamente mais rico do ponto de vista teórico e do ponto de vista conceptual. Eu ontem falei também na aula da Valesca de um programa de formação médica em Harvard, na Universidade de Harvard, e nesse programa os estudantes de medicina, quando chegam à universidade, no primeiro ano, com 17 anos, 18 anos, vão para um auditório e no auditório encontram este ambiente. Encontram professores da Faculdade de Medicina, com médicos do hospital, e os médicos mais antigos vestem simbolicamente um jaleco aos novos estudantes de medicina. E quando lhes vestem o jaleco,
Estou a dizer que a partir de agora tu pertences à profissão. A partir de agora tu és um dos nossos. A partir de agora a responsabilidade da tua formação também é nossa, não é? E esta dimensão vai criando uma cultura profissional que muitas vezes falta nos professores, que muitas vezes falta na maneira como nós concebemos a nossa formação de professores. Que tem também esta dimensão da composição pedagógica. Não há dois professores iguais. Não há dois professores que tenham a mesma pedagogia. Mas é preciso valorizar o trabalho docente coletivo. É uma das grandes revoluções em curso, é como é que trabalhamos uns com os outros. É as comunidades da prática, as comunidades do trabalho, as comunidades profissionais, seja na formação inicial, seja na formação contínua. Um grande senhor da pedagogia, um grande senhor da formação de professores, um senhor chamado Lee Shulman, dizia isto de uma maneira um bocadinho crítica, mas que eu achei que valia a pena trazer-vos aqui, tendo em conta o tema deste vosso congresso. E eu vou primeiro citar o Lee Shulman e depois tentar explicar à minha maneira a opinião do Lee Shulman. Dizia ele, falando de um conceito que é um conceito muito interessante, que é um conceito difícil de traduzir em português. Eu não sei como é que vocês traduziriam. O conceito é signature pedagogies. É como aquela coisa dos vinhos. Vocês estão aqui na região dos vinhos. Há vinhos com assinatura, não é? Vinhos que têm uma impressão digital, não é? Eu traduzi como pedagogias com assinatura, mas a tradução é má, não é? Mas a ideia é essa, é a ideia de uma pedagogia que tem uma impressão digital, que tem uma marca, não é? Como é que se dizem? Autoral, talvez, sim, a ideia do autoral podia. O problema é que o autoral tem tanto referencial teórico por trás que a certa altura a gente acaba todos no Foucault, não é? Bom, vou então citar o Lee Shulman. Nenhuma pedagogia com assinatura é um substituto para o conhecimento profundo de um determinado conteúdo. No ensino, este conhecimento do conteúdo é de dois tipos. A compreensão rica e profunda da disciplina que se está ensinando, seja a matemática, ou a história, ou a biologia, e a compreensão profunda dos princípios da aprendizagem, do desenvolvimento, da motivação e do ensino. Estas formas de conhecimento, o conteúdo da disciplina e o conteúdo da pedagogia, são fundamentais. Mas atenção, não são suficientes. É preciso transformar o conhecimento alcançado, o conhecimento que cada um de nós obtém, em conhecimento que se usa, que se aplica, que se concretiza, e criar as bases para novos tipos de compreensão que só se podem concretizar através da experiência e da reflexão. Juntos, eles constituem as formas do que o Lee Shulman chama o conhecimento pedagógico do conteúdo. Está aqui a chave para a formação de professores. Porque muitos de nós tendemos a dizer o importante é o conhecimento de conteúdo, é saber matemática, é saber biologia, é saber história, e com certeza que isso é importantíssimo. Outros tendem a achar que o importante é saber pedagogia, e didática, e metodologia, e currículo, etc. E com certeza que isso é importantíssimo. Mas o que o Lee Shulman nos vem dizer é que estas duas coisas juntas não chegam. Que há um terceiro tipo de conhecimento, aquele que se chama conhecimento pedagógico do conteúdo, um terceiro tipo de conhecimento que é feito através de uma reflexão sobre a prática, através, no fundo, é o que eu quero aqui dizer, da pedagogia que cada um constrói e da forma como essa pedagogia é um elemento de reflexão. Deixem-me dizer isto à minha maneira. E à minha maneira eu diria assim: os professores estão muitas vezes entalados, vocês utilizam a palavra entalar quando alguém está, estão muitas vezes, às vezes há palavras que são perigosas, depois para vocês têm outra conotação, eu tenho que ter cuidado. Os professores às vezes estão entalados, não é, entre duas formas de conhecimento: o conhecimento científico e cultural
que eu volto a insistir, é absolutamente decisivo. Quem não sabe matemática não pode ensinar matemática, ponto final. Não é? Ponto final. Não há conversa sobre esse assunto. Não é? E o conhecimento pedagógico e didático, que é também ele muito importante, não é? Mas os dois juntos não chegam. Porque falta o tal conhecimento pedagógico do conteúdo que eu designo, à minha maneira, por conhecimento profissional docente. Isto é o conhecimento que se adquire através do exercício da profissão, através do exercício do nosso trabalho e em cima do qual se constroem saberes e conhecimentos que não cabem nem no conhecimento científico e cultural, nem no conhecimento pedagógico e didático. E aqui, neste conhecimento profissional docente, está a chave da formação de professores. O eixo central, o ponto central, a pedra de toque, se quiserem, da formação de professores, está aqui, e se não compreendermos isto, dificilmente avançaremos nas nossas concepções de formação de professores. E depois, obviamente, a recomposição pedagógica. Porquê? Porque sem a pesquisa nós não podemos evoluir como profissionais. E sem a pesquisa nós também não podemos deixar o nosso contributo para a profissão. Espera-se de nós que sejamos capazes desse exercício, de um exercício de evolução, de fazermos as coisas diferentes, de refletirmos, de pensarmos, de melhorarmos, e isso exige uma atitude de pesquisa. Exige organizar a formação como está organizada a ciência, como procura, como pesquisa. Exige uma coisa fundamental: a escrita. Não há pesquisa sem escrita. A escrita é uma componente decisiva da pesquisa. A escrita é o que nos permite construir um determinado património e partilhar esse património com os outros. Não é? Não há pesquisa sem escrita. Ora, quem é que escreve sobre os professores? Escrevem os teóricos, escrevem os universitários, escrevem os jornalistas, escrevem os filósofos, escrevem os escritores. Não escrevem os professores. Não é? Escrevem pouco. Não é? É pouco valorizada a sua escrita. Não é? Ora bem, se nós não conseguimos inscrever a escrita como parte de um processo de pesquisa e de formação de professores, nós não chegaremos a lado nenhum. Sem querer ser muito crítico, em relação a muitas coisas que se fazem, esta pesquisa de que eu vos estou a falar nem sempre é a pesquisa que se faz nos programas de pós-graduação. No vosso certamente que é, mas tirando o vosso, não é? Tirando o vosso, não é? Isto é, e porquê? Porque nós temos que separar duas coisas que são diferentes, ainda que igualmente importantes, mas por razões diferentes, que é o que é uma ciência social da educação. Uma ciência social da educação, da história da educação, da filosofia da educação, dos fundamentos da educação, até muitas vezes das metodologias ou das didáticas. Conceito, como vocês sabem, é difícil de definir, ninguém sabe verdadeiramente o que é uma didática. É só para provocação, não é para mais nada. Portanto, o que é uma ciência social da educação e o que é uma pesquisa nessas áreas, que é absolutamente central, é grande parte da pesquisa que eu faço, portanto eu não vou dizer que as coisas que eu faço não são significativas, mas isso é muito diferente de uma pesquisa sobre o trabalho docente, de uma pesquisa sobre as realidades escolares, de uma pesquisa sobre a pedagogia concreta, de uma pesquisa concreta sobre o nosso trabalho. Ora, quando eu falo da pesquisa como um instrumento de formação, é desta segunda pesquisa que eu estou a falar e não da primeira. A primeira é muito importante, mas não é por razões profissionais, por razões académicas, científicas, não é por razões profissionais. Portanto, temos de perceber a pesquisa de uma maneira completamente diferente. O grande autor, como vocês todos sabem, se nós tivéssemos que responder àquelas perguntas de quem foi o pedagogo mais importante do século XX, não é? Sobre a segunda metade do século XX, provavelmente não teria grandes dúvidas e diria que tinha sido Paulo Freire, não é? Sobre a primeira metade do século XX, talvez houvesse várias respostas diferentes, mas provavelmente a maioria das pessoas tenderiam a dizer o John Dewey. John Dewey terá sido o mais marcante pedagogo
da primeira metade do século XX. E John Dewey escreveu sobre isto. E eu vou citar-vos o que o John Dewey escreveu, porque o que ele escreveu ainda hoje vale a pena ser recordado. Muitas vezes considera-se que os professores não têm a formação que lhes permita dar uma cooperação inteligente e eficaz à pesquisa. Esta objeção, diz o Dewey, é fatal para a possibilidade de um trabalho científico em educação. Porque se os professores não participarem na pesquisa e forem apenas canais de recepção e de transmissão, a pesquisa e a educação será desvirtuada e distorcida. A educação é, por natureza, uma espiral interminável. Chamei-lhe uma recomposição pedagógica. Uma espiral interminável. É uma atividade que inclui a ciência em si mesma. No seu próprio processo, levanta mais problemas para serem estudados, suscitando deste modo mais pensamento, mais ciência e assim sucessivamente, num processo que nunca termina. Aqui está a ideia da recomposição pedagógica, que é o quarto apontamento da minha proposta de formação de professores. Chegamos então ao último apontamento. Tenho 7 minutos, Michel, para cumprir o horário. Chegamos ao meu último apontamento, que é o apontamento da exposição pública. Isto é a ideia da abertura. A ideia de trabalhar com tudo que está fora da escola. A ideia de que há hoje um espaço público da educação, que é um espaço muito mais amplo do que o espaço escolar, e que esta abertura, esta cidade educadora, estes territórios educativos, estas comunidades locais de aprendizagem, como lhe chama o José Pacheco, o José Pacheco da Escola da Ponte, não é o José Pacheco da Universidade do Minho, não é? As comunidades locais de aprendizagem, chamem-lhe o que quiserem. Eu chamo-lhe espaço público da educação porque me vem do referencial filosófico do Habermas, me vem das intervenções notáveis sobre isto da Hannah Arendt, que fez intervenções notabilíssimas sobre isto, me vem de um conjunto de outros referenciais teóricos. A ideia de que é preciso trabalhar com o que está fora da escola, no espaço público da educação, e isto é absolutamente decisivo. Tenho 5 minutos para terminar, e no fundo, nestes 5 minutos, o que eu vos quero dizer é apenas que precisamos de construir um percurso integrado e coerente de formação. E para pensarmos este percurso integrado e coerente de formação, o conceito de que eu ando à procura, de que eu ando a elaborar, que eu ainda não estou certo que seja o conceito ideal, mas é o conceito que eu ando à procura, é o conceito de posição. Como é que se firma e se afirma a nossa posição profissional? Como é que construímos essa profissão a partir do interior da profissão, mas também a partir da sua presença pública, da sua afirmação pública, do seu trabalho público. Foi isso que quis partilhar convosco aqui ao longo desta quase hora em que já vai esta palestra. Se eu quisesse dizer isto de outra maneira, por outras palavras, eu diria o seguinte: formar um professor é conseguir que ele aprenda a ser pessoa, que ele aprenda a sentir como um profissional, que ele aprenda a agir pedagogicamente, que ele aprenda a conhecer através da pesquisa e que ele aprenda a intervir como um profissional, como um professor. Se conseguirmos perceber estas 5 dinâmicas no seu entrelaçamento, no seu cruzamento, nós certamente conseguiremos avançar, e precisamos de avançar muito no que são as nossas ideias sobre a formação de professores. Permitam-me que termine com um apontamento poético-literário. Na verdade, passei em Porto Alegre, e quando passei em Porto Alegre, fiquei lá a dormir num pequeno hotel, onde me disseram que nos últimos meses de vida o Mário Quintana viveu nesse hotel. E portanto eu se calhar devia-vos trazer aqui o Mário Quintana e não o Jorge Luís Borges. Mas um e outro, em poesias notáveis, disseram a mesma coisa.
E é essa mesma coisa que eu vos quero aqui deixar também. Agradecendo uma vez mais o vosso convite, em particular a Ana Paula e a Michelle, mas a todos, ao coordenador do evento e a todos. Deixar-vos de seguir ao meu e-mail. Prometo e comprometo-me a responder a questões que vocês achem úteis partilhar comigo, ou algum texto, ou alguma coisa em que eu possa ser útil para as vossas reflexões. Eu não faço parte das pessoas que vêm falar com alguém e que não percebem que quando falamos com alguém assumimos um compromisso com esse alguém, não é? Falar com alguém não é falar e ir embora, não é? Falar com alguém é estabelecer uma ligação e, portanto, digo-vos isto com toda a frontalidade, olhos nos olhos, porque sei que ao aceitar vir aqui a Santa Maria, estou também a assumir uma responsabilidade com as pessoas com quem estou a falar. O Mário Quintana tem um dos seus poesias mais conhecidas em que ele fala, vocês conhecem isso melhor do que eu, mas em que ele diz: a todos aqueles que nos estão a atravancar o caminho, eles passarão, eu passarinho, não é? E no fundo o que ele está a dizer, no eu passarinho, é que passo a passo, passinho a passinho, não é? Medida a medida, gesto a gesto, cada um de nós pode ir contribuindo para este debate e para este combate, não é? As coisas nunca são demasiadamente grandes para cada um de nós. São difíceis, claro, são complexas, claro, mas cada um pode fazer o seu papel, ter o seu pequeno gesto, e nesse pequeno gesto vai a diferença na mudança da formação de professores e na mudança do que é a realidade das nossas escolas. Vai um debate e vai um combate. Vai um debate científico, vai um combate político, no sentido melhor do termo. Não de partidos, não de lutas partidárias, mas combate político por aquilo em que nós acreditamos, e todos certamente aqui acreditam que a educação pública, que a escola pública é um elemento central para um país, é um elemento central para a democracia, é um elemento central para a liberdade. O Jorge Luís Borges, num apontamento absolutamente genial, no seu livro Atlas, naquele livro em que ele, enfim, já na fase final da vida, já completamente cego, não é? Visitava países, não é? E deixava um pequeno apontamento sobre países, sobre Roma, sobre Paris, sobre Veneza, sobre um conjunto de outras realidades, e ele deixou um pequeno apontamento ao pé de uma pirâmide no Egito, não é? E o pequeno apontamento que ele deixou é o apontamento com que eu termino esta palestra, porque num certo sentido o que ele está a dizer é a mesma coisa que disse o Mário Quintana. Eles passarão, eu passarinho. Eu tenho o meu gesto e a minha responsabilidade. Disse ele assim: inclinei-me a uns 300 ou 400 metros da pirâmide. Peguei um punhado de areia. Deixei-o cair silenciosamente um pouco mais adiante e disse em voz baixa: estou modificando o deserto do Saara. Esta ideia de que podemos, com o nosso pequeno gesto, modificar alguma coisa é central para a profissão. Se acreditarmos, se não acreditarmos nisso, se acharmos que já está tudo definido, nunca conseguiremos evoluir nem na profissão, nem na formação de professores. Que cada um pegue no seu punhado de areia e com esse gesto vá mudando a escola pública e a formação de professores. Muito obrigado.